Nova Manhã. Conexão Brasília com Diego Amorim. Diego Amorim chegando com a gente para a gente conversar sobre o assunto do dia, o debate que terminou já na madrugada dessa sexta-feira entre os candidatos e candidatas à presidência da República, o debate que foi levado ao ar ontem pela TV Globo. Bom dia, Diego. Bom dia. Nem parece também que dormiu tão pouco. Foi dormir, fomos dormir tarde. Vocês passaram na maquiagem, vai, antes de vir para cá. Ih, estamos sem áudio. Estamos sem o áudio do Diego. Agora sim? Me escutam? Isso. Sim. Ah, bom dia, Mauro. Bom dia, Michele. Eu dizia que eu joguei uma água gelada no rosto e vamos que vamos, estamos aqui. É isso aí. Tá valendo. E aí, hein, Diego, qual a sua percepção nessa reta finalíssima para o primeiro turno, desse embate, desse confronto, talvez não tanto de ideias e bastante de acusações, pelo que a gente trouxe, né? Michele, você falava agora há pouco da nossa audiência mirim, é uma pena ter que falar disso, então, com tantas crianças nos carros ouvindo a Nova Brasil FM em todo o país nesse momento. O debate durou 1h e 52 minutos, acabou 1h e 52 minutos da manhã. Antes fosse, o debate durou 3 horas e 20 minutos. 3 horas e 20 minutos. Eu fui dormir lá para depois das 3 da manhã, deixando a adrenalina baixar, né? Até desacelerar demora um pouco. Eu queria fazer um comentário político, eu queria analisar um debate aqui hoje com vocês, estava preparado para isso. Mas que debate? Que debate que a gente vai avaliar? Foi uma baixaria. Foi uma baixaria. E aí a gente vê pessoas se divertindo com isso, dizendo, que comédia, para não sofrer a gente tem que rir. Eu não sou muito adepto disso, não é momento de rir. A gente está há 3 dias da eleição, agora depois de amanhã já é a eleição. Enfim, era o último debate, a gente queria tentar ver alguma ideia ali, tentar reforçar alguma indicação de voto ou não, e não foi isso que a gente viu. Alguns também alegam, é sempre assim, a política sempre foi assim, política tem que ter paixão. Eu digo, aquilo ali não é paixão. Aquilo ali não é paixão, aquilo ali não é política. Não se respeitava os tempos que cada candidato tinha para fazer as perguntas e respostas, não se respeitava os temas que eram sorteados durante o debate. Os candidatos pareciam mais preocupados em forjar aí os memes, os chamados memes em tempo real. Tudo vira chacota, tudo vira oba-oba. Eu não sei se eu estou ficando velho já, um velho rabugento aos 37 anos, mas eu não consigo mais assim, me divertir com isso, sabe? Assim, eu espero um mínimo de seriedade num debate. E é uma tristeza, eu não vou vibrar. Lá na minha quadra residencial aqui em Brasília também, é isso, né? É time de futebol, né? O Bolsonaro falava uma coisa, a gente ia na janela e gritava. E aí? É isso aí. Aí parecia jogo do Flamengo aqui em Brasília. Quando o Lula fazia algum ataque, era a mesma coisa também. Assim, eu não vou vibrar com uma atuação daquela deplorável de praticamente todos os candidatos que ali estavam. Muita ironia, muito sarcasmo, muito direito de resposta, muitas acusações de mentiras. A figura do Padre Kelmo, que nós já falamos dele aqui nesta semana, lamentável, pedindo para ser respeitado como sacerdote. É preciso dizer ao candidato Padre Kelmo que quando se vai a um debate como candidato à presidência da República, o Padre Kelmo, o senhor não está ali como padre. O senhor não está ali como padre. O senhor está ali como candidato a presidente da República, assim como a Simone Tebet não está ali como advogada, Jair Bolsonaro não está ali como capitão do Exército, Lula não está ali como metalúrgico. As atribuições de cada um ali podem compor o perfil do candidato, mas ele não estava ali como padre. Quase saiu no tapa com o ex-presidente Lula, que mordeu a isca, caiu na provocação do Padre Kelmo. Isso era algo que se falava em Brasília, ao longo da semana toda se falava isso. Eu falei isso quando a gente fez aqui a nossa análise do Padre Kelmo. Eu disse, olha, o Padre Kelmo vai de novo no debate da Globo, porque ele é obrigado a ir pela lei vigente eleitoral hoje, que diz que todo candidato de partido com representatividade de pelo menos 5 parlamentares no Congresso tem de estar no debate. É óbvio que o Bolsonaro deixou, entre aspas, o serviço sujo para ele, se bem que o Bolsonaro começou também muito mais agressivo, mas estava claro ali que o Bolsonaro falou, Padre Kelmo, vai com tudo para cima dele que eu fico na retaguarda. Foi esse o acordo.
Foi esse o acordo. E o Lula, tão habilidoso politicamente, que se diz, né, tão experiente, tão hábil do ponto de vista político, tão macaco velho, raposa, como se diz aqui em Brasília, deixou morder a isca, falou ali a emoção mais forte, ele reagiu, bateu na mesa, foi preciso o William Bonner, nosso colega jornalista mediador, pedir para parar um pouquinho o debate. Então, eu diria o seguinte, eu com muito carinho, pedindo perdão, mas eu diria, foi um debate irresponsável. Lula foi irresponsável, Bolsonaro foi irresponsável, alguns outros também fizeram ali um discurso de vez em quando de que bate-boca deplorável, e na hora que foi a sua vez, fez um discurso de ódio também, de agressividade. Cito o Luiz Felipe Dávila, do Novo, que em algum momento ali também disse que lamentável a gente estar fazendo isso. Na primeira oportunidade ele também adotou a mesma postura. Qual é o problema de se adotar essa postura, Mauro e Michele, num debate que está sendo assistido pelo Brasil quase todo? É porque aquilo que a gente viu ali de madrugada vai ser reproduzido nas ruas, aquilo ali vai ser reproduzido nas famílias, aquilo ali vai ser reproduzido nos ambientes de trabalho. Por isso que eu repito, irresponsáveis. Irresponsáveis. A gente está há 2 dias das eleições, com os climas acirrados, sabe? Assim, me perdoem, ouvinte, isso mexe comigo. Eu sou jornalista há 15 anos aqui em Brasília, são 8 na política, falando com deputados e senadores e ministros quase que diariamente, mas eu não vou perder essa minha capacidade de me indignar. Não vou perder a capacidade de concordar ali com quem disse que era preciso discutir um Brasil real. Cadê o Brasil real? Cadê o Brasil real da fome, do emprego, da renda? Que eu sei que é um discurso que soa demagógico, soa um discurso moralista em excesso, mas a gente não pode perder isso de vista. Então, eu queria usar esse espaço hoje da Nova Brasil com todo o país para gentilmente fazer ao nosso ouvinte dar um conselho e uma sugestão, finalizando a minha coluna de hoje. Nós vamos votar no primeiro turno, no dia 2, depois de amanhã, domingo. Eu queria dizer a você o que eu tenho dito aqui nas minhas participações. Vote. Você vai ter que escolher um candidato? Escolha, livremente. Escolha o que você quer. Faça a sua análise. Mas entenda, repito, aqui, com um pouquinho de autoridade de quem há 8 anos cobre isso diariamente em Brasília, dentro do Congresso Nacional, na cozinha da Câmara, do Senado. Não existe mito, não existe pai Lula, não existe mito Bolsonaro, não existe Deus na política. São todos um bando de homens fracos, com defeitos, de carne e osso, como eu, como você, Mauro, como você, Michele. E a gente vai ter que fazer a democracia, exercer a nossa cidadania, o nosso voto, e no minuto seguinte cobrar, fiscalizar. Eles gostam de ser cobrados, tá? Eles gostam. Os políticos sérios, e olha que eu estou partindo do princípio de que existem políticos sérios porque existem. A gente também demonizar a política e dizer que não existe, que tudo é uma esculhambação, tem que mudar tudo isso que está aí, não é verdade. Os políticos sérios gostam de ser cobrados. Eu procuro ser ácido na certa medida nos meus comentários, nas minhas análises, mas eu jamais, nesse meu tempo aqui de comentarista político em Brasília, analista, recebi alguém, não gostei. Não, Diego, você pegou pesado hoje, né? Falei, você mereceu, deputado, você fez por onde? E por aí vai. Os políticos sérios gostam de ser cobrados. Eu estou dando aqui o meu exemplo, mas você, eleitor, você pode cobrar do seu jeito. Você pode cobrar com a sua postura. Vota e cobra. Vota e cobra. Não tenha medo de cobrar. Eles precisam ser cobrados, eles gostam de ser cobrados. É nessa cobrança que a gente tira eles da inércia e é nessa cobrança que a gente faz um país minimamente mais decente para a gente não ter que se sujeitar a ver cenas tão lamentáveis como a que a gente viu nessa madrugada no debate da Globo. Repito, irresponsabilidade. E assim, não tenho nada a reparar ao seu comentário. Eu terminei também o debate com a mesma sensação de indignação e de desânimo em relação a tudo isso que eu vi, pela falta de propostas. Falava um pouco disso aqui mais cedo. Agora, acho que o debate teve um vencedor. O Roberto Jefferson venceu o debate, porque ele conseguiu... imagina a dívida política que o presidente Bolsonaro fica agora com Roberto Jefferson por ter articulado esse cidadão vestido de circo. Padre, articulado esse circo dentro de 2 debates presidenciais.
É isso aí, o Roberto Jefferson, que é o dono, né, o chefe, o cacique do PTB, partido do Padre Kelmo, ele que foi o pivô do Mensalão lá atrás no primeiro governo Lula, e o Roberto Jefferson tentou ser candidato à presidência da República, não conseguiu, pela lei da ficha limpa, está inelegível, ele que foi preso recentemente, investigado no âmbito ali daqueles inquéritos do Supremo Tribunal Federal, de fake news, de atos antidemocráticos. Padre Kelmo surge do nada. Agora veja, como eu repito, como é uma baita irresponsabilidade, porque o Padre Kelmo e o Bolsonaro, eles vão ali surfando numa mesma narrativa que, Mauro, Michele, pega. O Brasil é um país cristão, o Brasil é um país conservador, eles sabem que a gente tem uma maioria, que esse negócio é de família, e é difícil ensinar para os nossos filhos que viram aquele debate que aquilo ali é cristianismo. Como é que você ensina para o seu filho? Filho, ó, esse tipo de postura aí é o cristianismo, tá? Esse destilar ódio aí. Por outro lado, a gente vê o ex-presidente Lula claramente, assim, quando vai para o debate do Mensalão, quando vai para o debate do Petrolão, sobretudo, ele não consegue responder. Porque o Petrolão existiu, porque o esquema de corrupção existiu. Então, aí o Lula perdeu as estribeiras. Nós estamos diante de um monte de gente destemperada que está fazendo cálculo político, que está fazendo jogada política e que, enfim, eu vim ouvindo um motorista de aplicativo aqui em Brasília, que me deixou no prédio da rádio. É interessante como a política ela vai entrando, permeando, e não tem classe social, não tem nada, todo mundo tem a sua análise, e eu gosto de ouvir todas essas análises. Ele estava uma análise muito interessante, para concluir, Mauro Michele, da participação do Centrão no governo Bolsonaro. Ele dizia assim, o motorista, mas doutor, o Centrão é muito bom, porque se não fosse o Centrão, o Bolsonaro ia fazer um monte mais de loucura, doutor. Foi o Centrão que chegou ali e segurou o Bolsonaro. Então, na cabeça do cidadão, o Centrão foi o balizador, foi o equalizador do governo Bolsonaro. É muito divertido ouvir esse tipo de análise. É uma análise interessante. Agora, rapidamente, Diego, que a gente já estourou tudo que a gente podia e não podia. Você acha que a própria discussão da sociedade, que se encontra muito nesse tom que a gente viu do debate, alimenta os políticos e para eles continuarem alimentando os seus eleitores, eles têm que manter esse tom? Ou é o contrário? Esse tom deles é que alimenta o debate da sociedade? É uma pergunta difícil e com uma resposta em 15 segundos. Eu vou te responder com uma teoria da comunicação. Lembrei das aulas de teoria da comunicação da faculdade. É a teoria agenda setting, né? Salvo engano. Os teóricos de TECOM aí da faculdade. Mas é isso. É a mesma coisa de os hábitos da sociedade estão nas novelas, ou as novelas traduzem os hábitos da sociedade. É pergunta sem resposta, Michele. É até uma teoria da comunicação. Eu acho que é isso. A gente vai se retroalimentando. Agora, parte dos candidatos, a responsabilidade maior de virar essa chave. Eles tinham que mudar a postura, para isso, obviamente, gerar uma mudança de postura no nosso dia a dia. Eu torço e espero muito que seja um domingo de paz. É isso aí. Bom, Diego Amorim que volta, né? Volta ainda hoje aqui, participa com a gente logo mais da... Vamos falar um pouquinho sobre a escolha dos nossos parlamentares em instantes. Oi. Eu não vou conseguir, eu volto no domingo ao vivo com você, 5 da tarde, aqui para nossa transmissão ao vivo, Michele. Transmissão especial a partir das 5 da tarde aqui na Nova Brasil FM. Obrigada, viu, Diego? Até mais. Diego Amorim, todos os dias aqui com a gente. abraço, Obrigado, até mais. Obrigado, Diego. Bom voto a todos.